A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos está no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Mas antes de lermos, na verdade, tudo que eu quero compartilhar está no capítulo 17 e 18 de 1 de Reis. Mas antes de lermos os textos no capítulo 17, até porque vamos ler muitas referências, muitos versículos dentro desse capítulo 17 e 18, vamos para Tiago 5,16. Paulo, temos aí Tiago, né? Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era homem semelhante a nós. A minha mensagem para nós nesta manhã tem título: Como ser um Elias? É uma pergunta. Pergunta: o que é necessário para ser um Elias? A minha resposta é a mesma sequência de entãos. Já vou explicar o que é isso. A mesma sequência de entãos. A nossa vida é uma sequência de ações e reações. Há um dos cientistas que dizia: para cada ação há uma reação. Então, muito do que acontece no nosso dia a dia é reação, ou seja, muito das nossas ações são, na verdade, reações às ações que acontecem-nos. Então, eu queria que nós, nessa manhã, levássemos algumas lições, algumas coisas que aconteceram na vida de Elias, que provavelmente terão acontecido na tua. Se ainda não aconteceu, estás na fila, também vai te acontecer. Principalmente no tocante a sermos homens de Deus, sermos mulheres de Deus, sermos filhos de Deus, servos do Senhor. Vamos cruzar com algumas dessas ações, vamos cruzar com alguma dessas coisas que aconteceram a Elias. E nós teremos reações em resposta ao que acontece conosco. Por isso eu refleti em todas as palavras na história de Elias, todas as palavras então. Talvez eu podia dar título nesse texto, nessa pregação de então apenas, mas ficaria sem sentido. Então o quê? Mas a palavra então, nas Escrituras, ela é usada de forma tão importante, e nós, talvez por causa do hábito, por ser uma palavra que às vezes até usamos para completar, para preencher intervalos mudos, nós desdenhamos ou não levamos em consideração o real sentido dessa palavra. Sabe o que o dicionário diz a palavra então significa? Então, é uma conjunção conclusiva. A palavra conclusiva já te leva a um significado especial, conclusão, né? É uma conjunção conclusiva. Significa, pois, à vista disso, ou também por causa disso, em conclusão, denota confirmação e serve para corroborar a veracidade daquilo que se afirmou antes. Por exemplo, eu posso dizer assim: esse vaso, eu não sei se é de porcelana, se é de argila, se é de barro. Eu posso dizer assim: esse vaso parte. Então,
tenho que ter cuidado com ele. O então está a concluir o que eu falei anteriormente. Porque o vaso parte, eu preciso ser cuidadoso com ele. Eu não posso usar a palavra então no começo de uma frase. Não faz sentido. A palavra então diz assim: por causa disso, esse vaso parte. Por causa disso, eu tenho que ter cuidado ao lidar com ele, ao movê-lo e etc. Essa é a aplicação da palavra então. Como ser um Elias? O que é necessário para ser um Elias? A mesma sequência de entãos. Isso agora está filosófico, mas daqui a pouco você já vai entender quando nós começarmos a estudar. E deixa-me dizer aqui algo. São 12 entãos que eu estudei na vida de Elias. Não se preocupe, eu não vou partilhar 12, vou compartilhar metade. E os outros 6, vai ter parte 2? Não, espera o livro. Não, agora estou mesmo sério, já comecei a escrever. Agora estou mesmo sério, né? Já acho que a exigência para os meus livros já se fez sentir. Então você pode esperar o livro, os outros 6. Hoje vamos compartilhar 6 das sequências de então. E o primeiro está exatamente no princípio dessa história. Abre comigo agora sim. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 1. Curiosamente, eu sempre falo que capítulos e versículos não é inspiração de Deus. Lembre-se sempre disso quando você estiver a ler a Bíblia. Por isso é que às vezes um capítulo vai cortar uma história no meio. Versículo 1 do capítulo 17, parece que começou um assunto no meio, porque começa com a palavra então. Esse é o nosso primeiro então. Vou ler aqui, diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vou parar aqui um momento. Você vê como é que começou no meio? Parece que então disse Elias a Acabe: espera aí, algo terá acontecido. Porque a palavra então está a fazer essa conjunção conclusiva. O que se passou antes para então Elias falar o que falou? Quem é quem aqui? Parece que encontramos tudo no meio. Lembra-te que capítulos e versículos é invenção moderna para facilitar a navegação nas Escrituras, para localizar as coisas e etc, etc. A Bíblia não tinha isso. Ela tinha os livros, o nome do autor, e discorria tudo até o fim do livro. Não tinha capítulo, não tinha versículo. Quando muito, tinha algumas divisões, tipo o livro dos Salmos, mas não era com capítulos e versículos. Então, a palavra então. Quais são essas sequências de então? Ou seja, da palavra por causa disso. Eu vou falar em tudo. Vou falar a ação e vou falar a reação. A ação, o então, a reação. A ação entre a ação e a reação está o então no meio. O primeiro então, eu vou chamar o então da identidade paradoxal. Sim, está filosófico, mas você já vai entender o que é isso. Primeiro, então que, devido a quê? Ok? Lembrando que então é por causa disso. Então, da identidade paradoxal. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor. Por causa da existência de Acabe é que Deus manifesta os Elias. Alguns de vocês poderão ser um Elias, mas o Elias não aparece assim, né? Não estou a falar no tocante ao nome, estou a falar da personalidade de Elias, dessa identidade desse homem. Ele não aparece por aparecer.
Os Elias se manifestam quando existem os Acabes. É por causa de Acabe que aparece Elias. Então, Elias, por causa de Acabe. Agora, quem era esse Acabe? Acabe era o filho de Onri. Onri era um dos reis perversos de Israel. Depois que dividiu o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul, que era onde estava Jerusalém, ainda ficou minimamente servindo a Deus. Mas o reino do norte tão cedo se desviaram, tão cedo rachou, houve a divisão dos dois reinos em Israel. O reino do norte, com o primeiríssimo rei, começou a idolatria. Foi Jeroboão. Jeroboão foi o que ensinou idolatria em Israel. Tanto é que todos os reis que foram aparecendo, a grande maioria deles no reino do norte eram reis idólatras. E quando aparecia um rei idólatra, a Bíblia sempre começa a história dele. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Já viu um homem? Eu imagino, esse no inferno deve estar sofrendo muito. Não se sabe, né? Mas porque ele fez pecar toda uma nação. E várias vezes a Bíblia fala, andou nos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Já viu você ser falado assim, esse fez pecar Angola? Uau! Não queira ser você, né? Onri era filho de um rei também idólatra. E também já tinha dado tudo à toa, e ele gerou um filho chamado Acabe. E o curioso é que a Bíblia diz que Acabe, quando se tornou rei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como nenhum rei tinha feito antes dele. Uau! E olha aí, Deus vai falar, quando Deus está falando assim, esse aqui o que ele fez de mal, nunca ninguém fez nesse nível. É muita maldade. E diz que Acabe foi um desses. Se você quer entender isso, olha lá no versículo 30 a 33, os últimos versículos do capítulo 16, é por isso que, na verdade, não tinha essa divisão entre o 16 e o 17, isso é a tal inversão moderna, e separou, parece a história, parece que essa é nova história. Não, começa lá atrás, né? Olha lá no versículo 30 a 33 do capítulo, vamos ler do 29, para nos situarmos melhor. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa. No ano 38º de Asa. Asa, no caso, era rei de Judá e Acabe, rei de Israel. A divisão dos dois reinos. Rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Agora o 30, conforme eu disse. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, olha só, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o tal do Jeroboão, ok? Ainda tomou por mulher a Jezabel. Já ouviram falar do espírito de Jezabel, etc, etc, né? Ainda tomou, essa também foi a mulher mais perversa que a Bíblia já citou. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, olha só o nome do pai dela, rei dos Sidônios, e foi Acabe, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Aí, vem o versículo 34, que fala mais ou menos também um paralelo do que aconteceu nos dias dele, mas depois então vem, então Elias,
no meio dessas coisas da idolatria, do pecado, do desvio de Acabe, então Elias. Esse então é então devido a quê? Então da identidade do Elias por causa da identidade em paradoxo do Acabe. É por causa de um rei perverso que Deus tem que levantar um Elias. Quando você vê uma nação a descarrilar, pode abrir os olhos e ficar atento. Deus vai levantar um Elias. Ok? Lembra de Gideão? Gideão foi o Elias do seu tempo. Era aquela coisa dos midianitas e tudo mais. Então, sempre que tem muito pecado, Deus vai levantar um Elias. Sempre que tem um rei perverso, Deus vai levantar um Elias. Então, o primeiro então é o então da tua identidade. Quem é você? Por que você? Em inglês chamam a pergunta de $1 milhão. Why me? Por que eu? Você já se perguntou, por que eu nesse tempo? Num tempo como o tempo atual? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Ontem a turma da sabedoria refletiu muito em torno do propósito. Qual é o meu propósito? Eu estava vendo um documentário também, que fala sobre vida após a morte. E um dos jovens que deu testemunho nesse documentário, ele era budista, da Coreia do Sul, nasceu numa família budista, e a vida dele ficou tão vazia, que ele começou a envolver-se em drogas pesadas, e ele quis mesmo até morrer por meio de drogas, mas mesmo assim não conseguiu morrer por meio de droga. Um dia, com tanto desespero, ele pegou numa faca, cortou o seu pescoço. Mas conforme ele cortou o pescoço, não estava a morrer, só estava a sangrar, ficou aí tipo a se engasgar no sangue. O tal espírito que lhe falou para fazer isso, falou, não, assim vai demorar muito, tens que cortar também a barriga. Ele pegou na faca e rasgou a barriga dele. Pronto, encurtando a história, não morreu, ou seja, morreu e ressuscitou, né? Voltou a viver. Mas ele, por que ele quis tirar a própria vida? Porque ele estava sentindo que eu não tenho propósito. Ele se perguntou, estou aqui por quê? Então a identidade é isso. Na tua identidade diz de quem você é filho, diz de quem, onde você nasceu, diz com quem você se relaciona, diz a tua ocupação. Por que isso faz parte da identidade? E diz o teu nome. Porque tudo isso é uma combinação do teu propósito. Você nasceu na família certa, você nasceu no tempo certo, você nasceu nos dias do Acabe. Então você precisa saber qual é o meu então da identidade. Então estou aqui por quê? Onde está o Acabe que fez Deus me fazer? O segundo então que devido a quê? Eu sempre vou falar, agora vou passar a falar assim, ação e reação. Vamos voltar aí, por exemplo, no Elias, né? A ação é o emergir da personalidade de Acabe, e a reação é o emergir da personalidade Elias. E o segundo então que devido a quê? Então da orientação divina. Ok, o Elias apareceu, mas o Elias manifestou-se. Talvez o Elias em você se manifesta, e você sabe por que está aqui. Não é só o Elias se manifestar e você, oba, vamos. Não. Agora você precisa ouvir Deus. É o então da orientação divina. E isso está no versículo 8. Olha lá no versículo 8. Alguém lê aqui para mim na tela. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Continua, Paulo. Levanta e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que... Até aí está bom.
Então veio a ele a palavra do Senhor. Segundo então. E lembra que então é por causa disso. Então você tem que perguntar, por causa de quê? É aquilo. Qual foi a ação que fez vir a palavra então para dar conclusão? A ação anterior foi a mudança de circunstâncias. Mudança de circunstância. Daqui a pouco vou explicar que tipo de circunstância é. E a reação posterior é a orientação divina. Sempre que as circunstâncias mudarem, abre os ouvidos. Isso sempre aconteceu na minha vida. Quando muda uma circunstância, a minha vida acontece muito em 777, né? Agora vou fazer 50 anos esse ano, vai terminar um ciclo de 7 e vai começar um novo ciclo de 7. E eu acho que esse novo ciclo, eu estou muito empolgado. Deus tem tentado a me mostrar coisas, grandes coisas estão por vir. Mas cada um desses 7, e lembra que eu não lembro disso, eu só dou conta, isso aconteceu exatamente. Às vezes, quando faço uma retrospectiva, vou olhando, acontece sempre 777. Né? 21 anos praticamente eu me tornei missionário. 28 anos eu me casei. 7 anos depois nascem os filhos. 7 anos depois começo a pastorear. E assim vai, assim vai, assim vai. 777. Mas sempre que muda uma circunstância, eu vejo, eu discerno, os dias aqui, algo não está bem, não está igual que estava. Algo mudou. Às vezes é carência, às vezes é escassez, às vezes mudou a circunstância. A primeira coisa que eu faço, eu começo a buscar a Deus. Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Muitas pessoas, fome veio e ficam só, pronto, vamos só. Ouça a Deus. Porque há casos até, inclusive, que você vai ser mais útil no tempo da escassez do que... Lembra de José? É preciso ouvir Deus. Porque às vezes as tuas oportunidades até vão estar nesse tempo. Quando as circunstâncias mudarem. Sabe o que aconteceu em Elias aqui? Olha lá no versículo 7. Versículo 7, que é para nos trazer o então do versículo 8, né? O versículo 7, que é que diz lá? Onde é que eu estou? Aqui. E sucedeu que, passado dias, talvez para não termos que ler muito, eu vou te contar um bocado da história. Depois que Elias falou com Acabe que não vai chover e tudo mais e tal, ele saiu de fininho e fugiu. E foi se esconder. E onde é que ele foi se esconder? Foi se esconder à beira de um rio, num lugar distante, à beira de um riacho, e ele era alimentado milagrosamente por Deus. De manhã, os corvos traziam pão para ele, à tardinha os corvos traziam carne, e ele bebia do riacho e comia pão com carne. Meses e meses a comer pão com carne. É verdade, não sou eu que está falando, é a Bíblia que diz. Só que depois o riacho secou. Quando o riacho secou, ele podia sentar lá e falar assim, agora eu vou esperar a morte e pronto, o riacho secou, vou morrer de sede. Vou já dormir aqui até morrer. Ele ouviu Deus. Eu então da orientação. Olha lá o versículo 7. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Agora o 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Quando muda de circunstância, abre o ouvido, porque aí vem o então da orientação. Ação anterior, mudanças de circunstância. Reação posterior, orientação divina. Devido a essa mudança, Elias precisou saber qual é o próximo passo. Irmãos, nunca fique sem saber o próximo passo na tua vida. Deus às vezes não vai te falar, às vezes acontece, Deus deu uma visão de
Eu acho que eu devia ter aí uns 20, 21, 22 anos, alguma coisa assim. Deus me deu uma visão de algo que começou a acontecer no ano passado, né, de panda e tudo mais e tal. E por muito, eu às vezes falava, Deus, me mostraste aquilo porque eu nem sequer sei quando é que isso vai acontecer. Passou-se cerca de 14 anos ou alguma coisa assim, até aquilo a começar a acontecer. Mas a grande verdade é que Deus dificilmente vai te mostrar algo que está muito à frente. Deus vai te mostrar o próximo passo. E com muitas pessoas Deus guia assim. Ok, agora Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, levanta e vai. Vou aonde? Vai só, depois vou te mostrar. Deus não lhe mostrou tudo, lhe mostrou o próximo passo é levantar e sair. Quando ele levantou e saiu, Deus falou, agora vai para aqui. Depois, olha, agora levanta daqui e vai para aqui, vai para o Egito, levanta do Egito, vai para ti. Era assim. E só precisamos ter o hábito de Davi. Davi não fazia nada sem consultar Deus, principalmente quando as circunstâncias mudavam. Ele era o queridinho de Israel, mais amado até do que o próprio rei. De repente o rei decide lhe matar. Quando as circunstâncias mudaram, ele consultou Deus. E sempre, quando saquearam os bens dele, levaram as mulheres deles, todos dele, dos guerreiros dele, primeira coisa, consultar Deus. Quando a circunstância muda, não haja nos impulsos, consulte Deus. Nós às vezes fazemos já o que, tipo assim, o mais sensato a se fazer. Cuidado, nem sempre o mais sensato é o que Deus quer que você faça. Você precisa ouvir de Deus a orientação. Levanta e vai para Sarepta. E foi o que ele fez. Ele ouviu. Esse é o então da orientação divina. Então veio a ele a palavra do Senhor. Esse então traz o então a seguir. E qual é o terceiro então? O terceiro é o então da prática da palavra. O que é que Jesus falava? Não sejais apenas ouvintes. Isso aqui para mim, eu acho que um dos pecados do angolano é ser ouvinte e não praticante. Nós praticamos pouco. Eu às vezes, quando na envia, por exemplo, eu me lembro de duas pessoas, estou a falar convosco, duas pessoas me estão a vir à mente. Um deles, depois se tornou meu afilhado. Ele, enquanto estava a fazer a envia, todos os dias na envia, ele vinha, contava um testemunho do que acontecia na igreja dele. Ele também é pastor. E ele disse, eu comecei a pastorear tudo atabalhoadamente. A minha igreja só estava, aquilo era uma confusão. E quando eu vim para a envia, tudo que eu aprendo na envia, eu começo já a aplicar na minha igreja. E já estou a ver resultados. E todos os dias ele vinha dar testemunho. E ele era esse tipo de pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa. Meus amigos, até por um tempo, eles já sabiam o que eu estou a ler. Sabe por quê? Porque eu começo a ler uma coisa e já estou a aplicar. E naquele tempo nós líamos muito. Nós tínhamos uma biblioteca vasta com milhares de livros lá na base da Jocum, em Benguela. E todos os dias eu estava, né? Em média fazia uma semana com cada livro. E as pessoas já sabiam. Fulano está a ler Watchmeni. Fulano está a ler tal. Outro está a ler aquele. Este está a ler Howard Douglas. Este está a ler... E nós já sabíamos por quê. Porque você vê que as pessoas estão a aplicar. Não seja ouvinte apenas. Elias ouviu. Podia falar assim, um dia se der eu faço isso. Deixa ainda ficar aqui, quem sabe o rio vai voltar a nascer de novo água. Não, quando Deus falou, levanta. O que Elias fez? Vamos então ao texto desse então, versículo 10. O então da prática da palavra, o que diz lá? Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Então levantou-se e foi a Sarepta. Essa é a prática da palavra. Porque
Quantos de nós Deus falou, levanta-te? E a gente, levanta-te. Hoje estou muito cansado. Vai orar. Deus vai entender. Ele entende, mas você perde. E com isso muitas coisas, projetos. Miles Monroe costumava dizer que o lugar onde estão as maiores riquezas desse mundo é no cemitério. Porque no cemitério estão projetos que nunca nasceram, edifícios que nunca foram construídos, músicas que nunca foram cantadas ou compostas, filmes que nunca foram gravados. E morreu lá com as pessoas. Deus falou e as pessoas esperaram a conveniência. E a conveniência nunca veio. Não sejais ouvintes da palavra. Depois, sabe o que Tiago ainda disse? Enganando-vos com discursos, falsos discursos. Mas sejais praticante. Então, o então da orientação divina. Elias ouve a palavra de Deus para cada passo. No versículo 8 nós vemos isso. Ação anterior, mudança de circunstância. Onde é que eu estou? Voltei. Ok, então da prática da palavra. Então Elias agiu e foi. Ação anterior, orientação. Reação posterior, praticou. Devido à voz do Senhor, no versículo 9, que nós vimos aí. Né? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. O quarto então. É o então da acusação e do questionamento. Aqui a coisa começa a ficar séria, né? Então da acusação e do questionamento. Sabe quando você pensa, eu sou boa pessoa, nunca ninguém vai me acusar de coisa errada? Estás enganado. Eu pensava assim também. Até que recentemente, alguns meses atrás, alguém me fez uma acusação tão estúpida, que eu fiquei assim, eu disse, como é que me acusa uma coisa dessa, né? Tipo, alguém falou, não, a pessoa depois veio me pedir perdão. Depois a própria pessoa veio me pedir perdão porque disse que eu falei que o pastor Zango deve trabalhar com espíritos ocultos. Eu fiquei uma pensando, eu disse, eu mesmo, é verdade. De todas as pessoas para acusar, é mesmo eu. Anyway. Não, às vezes, o que é esse então da acusação e questionamento? As pessoas vão se questionar e vão te culpar de certas coisas. Tem dois. Vão te culpar de certos acontecimentos. Já viu quando alguns de nós até tem medo de orar pelos enfermos, porque pensa assim, se morrer, vamos falar que a culpa é a minha oração. Quem já pensou assim? Seja honesto. Esse tipo de coisa. Irmão, essa mulher chegou para Elias e lhe fez uma acusação. Ele falou, você veio me trazer o meu pecado à tona. Porque você veio aqui, você com a tua santidade, fez com que o meu pecado viesse à tona. Agora meu filho morreu, a culpa é tua. Já viu esse tipo de coisa? Alguma coisa acontece e estão a te culpar lá você. Esse é o então da acusação. Olha lá, versículo 18. Então, da acusação e do questionamento. Ela não só acusou Elias, mas ela questionou a veracidade do chamado de Elias. Ela questionou se Elias era mesmo de Deus. Era o que? Porque depois, quando vier outra conclusão, você vai entender como é que aqui teve um grande questionamento. Olha lá, versículo 18. O que é que diz assim? Outra então, lembra? Nunca esqueça a palavra então. Nós só estamos a ler esse texto por causa da palavra então. Então, ela disse a Elias, a viúva, que o filho dela terá morrido nessa altura, que tenho eu contigo, homem de Deus. Ainda lhe chamou de homem de Deus. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Uau! Que acusar o homem de Deus de ter sido culpado da morte do filho dela. Vieste aqui para fazer com que o meu pecado
se manifestasse e fizesse a morte do meu filho, a culpa é tua. O versículo a seguir, Paulo. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou-o em sua cama. Até aí está bom. Depois vamos para o outro então a seguir. Mas esse então da acusação, gente, isso não é só no tocante, mas quantas coisas aconteceram na tua vida, às vezes você próprio é que traz o então da acusação. É porque eu não orei suficiente, é porque eu não fiz, é porque tal. Esse é o então da acusação. Mas esse então tem que chamar o outro então. Né? Então, da ação anterior, o incidente que levou à morte do filho da mulher. Reação posterior, o questionamento da mulher, devido ao incidente inesperado. Qual é esse incidente? Vamos ler o versículo 17, Paulo. Põe aí o versículo 17 para a gente entender o incidente. Diz assim: e depois destas coisas, né, tudo que aconteceu, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Em outras palavras, o menino morreu. Por causa disso, a mulher foi logo no homem de Deus. É você, é a tua oração, é porque você veio aqui, é a tua santidade que fez o meu pecado. O então da acusação. Esse vai chamar o outro então, o quinto então, que é o então da ação de fé. Irmãos, muitos de nós, quando alguém nos confronta, nos acusa, o que você faz? Vai chorar nos cantos, mimo, né? Mimimi. Ou você se levanta com fé. Algumas coisas também Deus permite mesmo que é para te tirar do conforto e você se levantar e se posicionar. E Elias, aqui vem o então da ação de fé, versículo 21, Paulo. Já está aí. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. Deixa-me parar aqui. Esse negócio do 3 vezes é uma ação de fé. Às vezes, há coisas que têm que ser com ações de fé. E ações de fé, quando se repete, é ação de fé. Deus disse para Josué marchar 7 vezes em torno dos muros de Jericó. Por que 7 vezes? Por que não só uma? É ação de fé. Quando às vezes Deus manda fazer uma coisa repetidas vezes, ou quando nós fazemos, é um passo de fé, é uma ação de fé. E um Elias tem que ter ações de fé dessas. Irmão, ações de fé minha que se você me ver, você vai falar: não, isso parece, pastor, parece que não está a bater bem. Ainda bem que eu faço sozinho. Não, porque tem ação de fé que não dá para fazer ao lado das pessoas. Jesus, por exemplo, o homem cego queria ser curado. Jesus lhe puxou, lhe levou num canto a sós, cuspiu no chão, fez lama com o cuspe, fez lodo com o cuspe, lhe meteu nos olhos. Já viu Jesus fazer isso ao lado das pessoas? Fala: isso não está a bater bem, tem demônio. É esse tipo de coisa, é ações de fé. E olha o que Elias fez aqui. Se fosse no dia de hoje, falar: esse aqui parecia tendencioso. Onde é que está? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Vou te falar uma coisa que eu falo sempre: Deus não se move por necessidade. Deus se move por fé. Muitas pessoas pensam: Deus está a ver a minha necessidade, Deus já vai me atender. Não, se você não tiver fé, vais continuar a ter necessidade. Deus ouve fé.
Deus não se move por causa da tua necessidade. Vai ver na vida de Jesus, o encontro de Jesus com várias pessoas, você vai entender o que eu acabei de falar. É a fé que movia Jesus. Às vezes Jesus falava não. Às vezes a pessoa fazia o pedido, Jesus respondia, resposta negativa, não. E a mulher fazia, ou a pessoa com quem ele estava, fazia, ou falava algo que denotava fé. E Jesus falava, por causa da tua fé, vai, teu pedido está atendido. Primeiro disse não. A pessoa manifestou fé, o pedido virou sim. Já aconteceu muito isso na minha vida. A fé, irmãos, Deus não se move pela necessidade, é por fé. Você vai continuar a ter necessidade até morrer. Se você não se levantar em fé, vai ficar só na necessidade. Vai ler a Bíblia, você vai ver o que eu estou a falar. Ações de fé. Às vezes você tem que dar passos de fé. É como há coisas que às vezes, eu falo assim, a pessoa, olha, quer fazer isso? Eu falo, olha, ainda não tenho dinheiro, mas eu vou. Eu já contei aqui muita história. Não tinha dinheiro. Deus falava, se tiveres fé, vai que vai acontecer. E eu tuco, em fé. Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Então, das ações de fé. Então Elias se mediu 3 vezes sobre o menino, versículo 21. A ação anterior foi a oração. Por quê? Também tem muita gente que fica só na oração. Ora. Não chega. Desculpa lá, a própria Bíblia me dá respaldo. Depois de orar, você precisa fazer ações de fé. Orar só não chega. Às vezes tens que sair. Agora vou. Já orei, agora vou. Tem gente que fica a orar sentado e à espera. Dá passos de fé. Se comporta como se Deus já tivesse a fazer. Você vai ver Deus a fazer. Ok, obviamente que é preciso ser mesmo fé. Não é loucura, não é maluquice. Porque também se for maluquice, você tem que arcar com as consequências. É verdade. Eu também não vou fazer alguma maluquice que eu não vou arcar com as consequências. Eu, quando dou meus passos de fé, eu falo assim, dá zebra, vai dar zebra e eu vou arcar com as consequências. Mas geralmente não dá zebra, porque Deus honra a fé. Deus honra a fé. O quinto então. Não, o sexto. O último nosso então por hoje. É o então do reconhecimento. Essa aqui para mim, eu vejo que é o então que, principalmente para quem é pastor, para quem serve a Deus, esse é o então mais doloroso. Já vi muita gente triste, e a pessoa que até abandona o ministério, porque não teve reconhecimento. Não teve reconhecimento do seu líder, não teve reconhecimento da sociedade, não teve reconhecimento da igreja, do corpo de Cristo, não teve, e a pessoa fica desencorajada. Quantas pessoas, eu conheço muita gente a dar cabedala, a fazer coisas tremendas para Deus, mas ninguém lhe conhece. E estão a aplaudir pessoas que não estão a fazer nada, só gostam da mídia. Já viu coisa assim? Pessoa que aparece muito, que está sempre na internet, todo mundo a aplaudir, e ele que está mesmo duro, que está a fazer coisas tremendas para Deus, tipo, ninguém lhe conhece. A pessoa pode ficar desencorajada quanto a isso. Dói fazer a coisa e não ter reconhecimento. Já viu quando você deu o mesmo cabedal? Nenhum sonho, com um encorajamento, só dizer, não, gostei, foi bem feito e tal. Nada, você fala, poxa, tipo mesmo ninguém está a ver. Também vou desistir, vou só fazer outra coisa. Não é assim. É a falta do reconhecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você ser como Elias, nessa sequência de entãos, deixa eu te falar uma coisa, o reconhecimento virá tarde ou cedo. Se você persistir, o reconhecimento virá. Um dia, vão olhar para trás, vão bater palma, vão falar, não. Sim, senhor. Esse é homem de Deus. É isso que às vezes, quando não ouvimos isso, ficamos desencorajados. Ficamos desencorajados. O então do reconhecimento, versículo 24.
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então significa que por causa disso, foi por causa de que a mulher reconheceu. Porque ela lhe chamava de homem de Deus, mas na verdade aquilo provavelmente era só educação. Homem de Deus, homem de Deus. E há pessoas que gostam desse termo homem de Deus, principalmente pessoas de Luanda. Às vezes eu ligo para alguém de Luanda: sim, homem de Deus. Eu digo: mas você de quando é que sabe se sou realmente homem de Deus? Eu já tinha pensado, está vendo? Não, as pessoas gostam muito do termo homem de Deus em Luanda, então, homem de Deus para cá, homem de Deus para cá, homem de Deus para cá, homem de Deus para lá. E a mulher provavelmente era sua educação. Homem de Deus, está tudo bem contigo, homem de Deus? Já comeste, homem de Deus? Quando viu Deus agir, aí falou: agora conheço que és homem de Deus. Sim, as pessoas às vezes vão ter dúvida até sobre o teu chamado. Pessoas vão questionar o teu chamado. Pessoas vão falar: não, esse quer aparecer, esse está a se dar, né? Está armado, etc. E muita gente não vai reconhecer os teus esforços. Principalmente quando fizemos muita coisa errada. Na hora que nós nos concentramos, falamos: agora vou servir a Deus a sério, nem te acreditam ainda. Você quer servir e fala: não, você não. Tipo com quem diz: você tem muitos antecedentes. Não falam isso. Mas tipo, você vai dar bandeira. Não há reconhecimento. E isso dói. Quando você está da cabedal, eu reconheço que eu fui para missões com 21 anos, com cerca de 28 anos, conforme eu disse, me casei. 7 anos depois, eu disse: não, agora ainda vou virar empresário. Estou cansado de... Não disse isso, né? Mas tipo, o sentimento era: estou cansado de servir a Deus e não ter reconhecimento. Agora ainda vou cuidar da minha vida. E fui cuidar da minha vida. E fiquei cerca de 5 anos. Deus me incomodou. No meio dos 5 anos depois, eu disse: não está bom. Aí voltei em tempo parcial. 2 anos depois, que dá 7 anos, eu falei: não, chega, agora vou servir mesmo só a Deus. Então foram cerca de 7 anos também que eu fiz como empresário. Depois disso fui servir a Deus a tempo integral e voltei para missões. Mas uma das razões por que eu tinha deixado missões era a falta de reconhecimento. E não era de muito longe, principalmente de pessoas que eram meus líderes na altura. Sabe quando você cria reconhecimento dos teus líderes? Depois que eu voltei, eu falei: também não vou me importar com o reconhecimento de ninguém. Só assim é que o reconhecimento começou a vir. Só assim é que o reconhecimento começou a vir. O então do reconhecimento, a ação, os feitos de Deus por intermédio de nós. A reação, o reconhecimento. As pessoas vão ter que chegar um dia que vão ter que tirar o chapéu e bater para lá falar: Deus está a te usar. Você é homem de Deus. Não é que isso vamos atrás disso. Não é que esse vai ser a nossa motivação. Mas isso vai ser então na nossa vida. Então a mulher disse a Elias: então a sociedade vai te dizer, então o teu líder vai te dizer, então tua esposa vai te dizer. Sabe que às vezes a falta de reconhecimento mais dolorosa é dentro de casa? Então teus filhos vão dizer, então teu líder vai te dizer: tu és homem de Deus. E eu vejo que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
não vá atrás disso, deixa Deus fazer isso. Há de chegar um dia que Deus vai trazer o reconhecimento. Não se preocupa, dói não ser reconhecido. E hoje eu vejo muita gente abandonando a obra de Deus porque não houve reconhecimento. Irmãos, se há quem também teria motivos para desesperar pela falta de conhecimento, sou eu. Eu já treinei muita gente. E eu às vezes fico assim a pensar, puxa, eu já tinha que estar nos palácios presidenciais. Eu já, né? Mas pronto. Eu espero em Deus. Amém? Você recebe nessa manhã?